Olá pessoal, eu sou Helenice e esse é o canal Visão Inclusiva. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, uso óculos, porém a minha acuidade visual é menor do que 10%. Então eu sou considerada uma pessoa com deficiência visual. O nosso canal normalmente trata de assuntos relacionados às pessoas com deficiência, mas são assuntos que podem e devem interessar a todos os que estão em nossa sociedade. Hoje eu vou falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. 6 de julho de 2015 foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão. Portanto, ano que vem esta lei fará 10 anos, né? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Mas aí você pode falar assim, poxa, mas eu não sou pessoa com deficiência. O que me interessa a Lei Brasileira de Inclusão? Bom, você pode não ser uma pessoa com deficiência, mas pode ser que tenha pessoas na sua família com deficiência. Pode ser que você seja um profissional da área da saúde, da educação, da assistência, da segurança pública. Qualquer pessoa que trabalha em qualquer setor, público ou privado, em algum momento da sua vida, vai lidar com uma pessoa com deficiência. Então é bom que saibam um pouquinho sobre a lei que nos protege, a lei que garante os nossos direitos. Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, de 15 de julho de 2015. Em 6 de julho de 2015, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela só entrou em vigor no Brasil em 2016. E qual é a origem dessa lei? Como surgiu essa lei? Em 2007, em Nova York, aconteceu a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção da ONU, onde vários países se reuniram para tratar dos direitos da pessoa com deficiência. Inclusive o Brasil estava presente nessa convenção e os países ali representados tiraram diretrizes para que em seus países, os direitos da pessoa com deficiência fossem garantidos, baseados então na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos são iguais perante a lei e todos têm os mesmos direitos, Então, o Brasil, sendo signatário dessa convenção, assinou juntamente com os outros países essas diretrizes tiradas e aqui no Brasil foi então criada a Lei Brasileira de Inclusão, foi promulgada em 2015. E essa lei está fazendo aniversário, 6 de julho. Ano que vem faz 10 anos de Lei Brasileira da Inclusão. Infelizmente, pouco se vê sobre a inclusão, poucos direitos são realmente assegurados e garantidos para as pessoas com deficiência, mas o importante é que essa lei existe e que a gente está aqui para cobrar, Nessa convenção, então, lá em Nova York, foram tiradas várias diretrizes que apontam para essa Lei Brasileira de Inclusão, que tem, inclusive, caráter constitucional, tem status constitucional, E por que a lei existe, Por que é necessário se criar uma lei para garantir os direitos da pessoa com deficiência? Já existiam outras leis, portarias e decretos garantindo alguns direitos das pessoas com deficiência. A Lei 13.146, ela condensa todas essas portarias e leis e menores e decretos em uma só, tanto que é uma lei bem ampla, bem grande e ela bem completa, a Lei 13.146.
E aí você pode estar se perguntando, né, como eu já disse, por que o que me interessa a Lei Brasileira de Inclusão, se eu não sou pessoa com deficiência, né? Mas se você é um profissional da saúde, da educação, qualquer que seja, qualquer pessoa que trabalha no setor público ou privado, em algum momento vai se deparar, vai atender, vai encontrar com uma pessoa com deficiência. E é bom que saiba que existe uma lei que protege e garante os direitos dessa pessoa. Até que chegássemos a esse momento em que vivemos hoje, que é o período da inclusão, que a lei veio coroar, né, a Lei Brasileira de Inclusão, nós tivemos uma trajetória longa, a começar com o período da exclusão, onde pessoas com deficiência eram totalmente excluídas da sociedade. As crianças que nasciam com deficiência em muitas culturas eram exterminadas, eram mortas, e ainda são em algumas culturas indígenas e africanas, mortas ou abandonadas e se tornam mendigos, população de rua, pedintes, né? Nesse período da exclusão, as pessoas viviam fora do arraial, fora da sociedade, né? Se nós formos ver, por exemplo, o período do cristianismo, os leprosos, eles ficavam fora da cidade, eles não podiam entrar na cidade, né? Bom, depois do período da exclusão, no iniciozinho do século XX, a gente tem o período da segregação, onde já não eram mais exterminados as pessoas com deficiência, mas elas eram segregadas, separadas, viviam isoladas em grandes instituições. E aí a gente vê a criação dos grandes manicômios, dos grandes hospitais de tuberculosos, de leprosos, né? Hospitais psiquiátricos chamados de manicômios, e onde eram colocadas ali as pessoas com deficiência, em muros muito altos, justamente para que a sociedade não fosse obrigada a ver essas pessoas com deficiência. Então, esse era o período da segregação. Lá por volta de 1940, começa o período da integração, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos são iguais e têm os mesmos direitos. Então, a partir disso, começa então o período da integração, onde as pessoas com deficiência começam a ser tiradas, né? A partir desse momento, né, 1950 para frente, começam a ser tiradas das grandes instituições, algumas voltam às suas famílias, e as crianças com deficiência já não eram mais institucionalizadas em instituto de cegos ou instituto de surdos ou em manicômios, mas eram colocadas nas escolas. As escolas tinham que criar então as classes especiais para crianças, alunos com deficiência. Então, elas eram integradas no local, na escola, mas não eram incluídas. Então, existia uma classe especial em algumas escolas, inclusive o recreio era em horários diferentes das outras turmas, né? Esse foi o período da integração. E mais tarde, então, vem o período que nós vivemos até hoje, que é o período da inclusão, né? A gente ainda luta por essa inclusão, que se faça realmente a inclusão da pessoa com deficiência, que se torne efetiva. Por isso a lei veio para garantir que essa inclusão pudesse acontecer, né? Então, olha, nesse período da inclusão muita coisa muda. A Lei Brasileira de Inclusão traz várias mudanças nesse ambiente da pessoa com deficiência, garantindo vários direitos. Inclusive, ela fala sobre a acessibilidade, né? A garantia de acesso aos direitos.
ela garante no seu conteúdo os 10 direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Ela fala no artigo 3º sobre as barreiras que impedem a inclusão da pessoa com deficiência. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é a lei que condensa todas as leis, decretos e portarias que defendem e garantem os direitos da pessoa com deficiência. E é importante que pessoas com deficiência, familiares e profissionais conheçam minimamente o que está garantido nessa lei, o que está garantido nesta Lei Brasileira de Inclusão, que está comemorando 9 anos, neste dia 6 de julho de 2024, e em 2025 completará 10 anos de promulgada. Continuemos a nossa luta, continuemos lutando para que os nossos direitos sejam garantidos. Aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir aos poucos conquistando, é uma luta diária e contínua. Então, parabéns para nós, pessoas com deficiência, que temos a Lei Brasileira de Inclusão. Parabéns para a Lei Brasileira de Inclusão, que completa 9 anos neste dia 6 de julho. Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça, compartilhe, curta, dá o seu joinha aí que é importante e se inscreva caso você não seja inscrito.